Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 19, a partir do verso 38. Aleluia, vamos estar lendo Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 19, a partir do versículo de número 38, diz a palavra de Deus. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Amém. Queridos irmãos, a minha meditação nesta noite, dentro do texto que nós lemos, é para nos levarmos a refletirmos qual tipo de discípulos que nós temos sido. Qual tipo de discípulo você tem, ou como você, como discípulo de Jesus, como tu tens se comportado como discípulos de Jesus. Haja visto que todos nós que servimos a Jesus, somos discípulos dele, somos seguidores de Jesus, e temos uma ordem dele ainda, que é de fazer discípulos. Discípulos de Jesus são aqueles que seguem a Jesus, são seguidores de Jesus. Então a minha mensagem vai permear nessa reflexão, nesta noite. Qual tipo de discípulo que tu tens sido? E vamos aprender nesta noite, com esses dois discípulos aqui, José de Arimateia e Nicodemos, que a única parte que nós vemos falar de José de Arimateia na Bíblia, que era um senador da república, é logo após aqui a crucificação de Jesus, ou melhor, depois de Jesus ter morrido. Nicodemos, nós vemos falar aqui nesse texto, e também no capítulo 3, do mesmo relato do Evangelho de Jesus, conforme João, que é quando ele teve um encontro com Jesus à noite. E o texto é claro que nas 4 versões do Evangelho de Jesus, tanto o evangelista Mateus, como Marcos, como Lucas e como João, deixa claro que esses dois discípulos, até então, eles eram discípulos de Jesus, mas eram em ocultos. Eles eram discípulos em ocultos. Mas você está pensando, pastor, nós vamos aprender com eles, mas eu não posso ser discípulos em oculto. Tenha paciência que você vai aprender. E até mesmo que eles eram discípulos em oculto, apenas até aqui, só até nesse texto. Eles não continuaram ocultos. Eles eram ocultos, mas aqui eles tiveram que se revelar que realmente eles eram seguidores de Cristo. Esse texto, queridos, quase não ouvimos pregar sobre ele. Esses últimos versos aqui, que dá depois que Jesus dá o brado lá na cruz, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A nossa mensagem termina ali, com Jesus morto na cruz. Dali para frente a nossa mensagem terminou, a nossa mensagem acabou. Ninguém prega o depois da morte de Jesus, quando ele disse: nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. O final da sexta-feira é dramática, o sábado é do silêncio, e a nossa mensagem volta novamente no domingo pela manhã, com a ressurreição de Jesus. Por isso que o texto começa dizendo: depois disso, depois de Jesus ter bradado na cruz, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ter morrido. Permita fazer um parênteses aqui e dizer um detalhe importante dessa hora que Jesus morre, como de fato ele morreu. Mas, precisamente, ele morre matando a morte. Como assim? Sim, ele morre matando a morte, porque a morte é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. E Jesus, ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado.
Aleluia. Ele morreu, viveu nessa terra e morreu sem ter cometido um pecado sequer, um delito sequer, porque pecado é a transgressão da lei. Então ele está na cruz ensanguentado e ele tinha que morrer para pagar o preço dos nossos pecados. A morte, o triunfo dele sobre a morte começa na cruz. A vitória dele começa na cruz. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O crente não carrega a cruz consigo para não virar algo idólatra, a cruz em si, e muito menos com Jesus desfigurado e pendurado nela, jamais. Mas a cruz vazia é o maior símbolo do cristianismo, da igreja de Jesus. Por quê? Porque ela vazia está apontando, Jesus esteve lá, mas ele não ficou lá, ele venceu a cruz, ele triunfou na cruz pelos nossos pecados. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Depois disso, então, Jesus, a morte não conseguia matar o autor da vida, porque ele não tinha pecado. Como a morte não conseguiria matar ele, e ele precisava de morrer para que nós pudéssemos viver. Vou repetir, como a morte não poderia matar ele, mas ele precisava de morrer para que nós pudéssemos viver. Ele então dá o brado: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Quem pode dar glória a Deus por isso nesta noite? Aleluia. Só que depois disso a mensagem acaba, porque ninguém gosta de falar em morto, ninguém gosta de mencionar em morto. Por mais que você ama o seu ente querido, depois que ele morreu, você quer ficar com as boas lembranças dele viva. Ninguém quer mencionar morto, é dramático, é frustrante, é para a gente mexer com morto. E isso é até mesmo uma prova de que Jesus ressuscitou e está vivo, porque ninguém gosta de ficar citando o nome de morto. Mas nós falamos tanto de Jesus, você sabe por quê? É porque ele está vivo. O crente acorda falando em Jesus, é para almoçar a Jesus, para tomar café a Jesus, para vir para o culto a Jesus, na igreja o centro é Jesus, para dormir a Jesus, tudo é Jesus. Essa é a prova que ele está vivo. Quem concorda, dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. E me chama a atenção ainda quando eu falo depois disso, depois dele ter se entregado o seu espírito. Como eu disse, a morte não poderia matá-lo, porque ele não tinha pecado. Me lembro aqui, deixa eu mencionar para você rapidamente, antes de entrar propriamente no corpo aqui da mensagem, nessa rápida introdução. Quando nós falamos mensagem da cruz, nós estamos falando todo o processo, desde a encarnação do verbo. Quando nós mencionamos simplesmente a cruz de Cristo, é a mensagem que a cruz traz. Nós estamos falando desde a encarnação do verbo, desde quando Jesus veio a ser um embrião no ventre de Maria, sua vivência na terra, seu ministério, seus milagres, seu julgamento ilegal, a sua humilhação, crucificação, morte, ressurreição no terceiro dia e ascensão ao céu 40 dias depois de ter ressuscitado. Esse todo é o projeto. Mas aqui há um momento melancólico, que é o momento da morte de Jesus, que ele entrega o seu espírito. E eu acho interessante que eu lembro de um filósofo francês chamado Auguste Comte, que viveu no século XVIII, que é o criador da religião chamado positivismo, que ele então virou para um dos seus colaboradores na época e disse: eu vou fundar uma religião, e eu vou ficar mais famoso que a Jesus, e eu vou suplantar o cristianismo. Só que ele estava falando com o seu colaborador que era crente, e ele disse assim: senhor Augusto, eu acho meio difícil, apesar de ser muito inteligente, suplantar o cristianismo e ficar mais famoso que a Jesus é impossível. Por que é impossível? Não, porque aí tu teria que superar Jesus em pelo menos 4 aspectos que é impossível tu superar. Quais são eles? Respondeu o Auguste Comte. Aí o crente disse para ele, o colaborador: primeiro, você deveria ter nascido de uma virgem, nessa aí você já perdeu. Segundo, você tinha que viver nessa terra sem nunca ter pecado, e eu já te vi pecar por diversas vezes, você também já perdeu. Terceiro, tu teria que deixar ser crucificado injustamente, pelo que tu conheço, tu não vai permitir. E quarto, tu tem que ressuscitar o terceiro dia e não morrer de novo. Impossível isso acontecer, então impossível tu ficar mais famoso e suplantar o cristianismo, porque ele é inigualável. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas agora Jesus está morto. Queridos, para os soldados romanos era apenas mais um criminoso. Para os grupos religiosos do judaizante era apenas um impostor que ameaçava eles, a religião deles, e que agora estava morto. Para o centurião romano era apenas mais um criminoso que ele tinha que conferir se realmente estava morto ou não, e dar o recado ao governador:
Pilatos. Para Pilatos era justamente mais um julgamento, e um julgamento inédito com ele, porque ele até lava as mãos e jogando a responsabilidade para o povo, para os soldados romanos que estavam ali. Era mais um que eles estavam açoitando, era mais alguém que eles tinham que crucificar, e estava prestes a terminar para ir para o expediente. Era apenas mais um para eles, mas não, queridos, isso para aqueles que estavam ali. Mas certo é, aqui está acontecendo o projeto da salvação. E no projeto de Deus, eu amo a Jesus, aleluia, eu amo o nosso Deus, porque eu às vezes sou assim meio espivetado assim, e talvez peça assim, presbítero Cleito, me ajude aqui, eu tenho que melhorar nisso, né? Todos nós temos que sempre melhorar, e às vezes se o Cleito começar a fazer as coisas, que talvez eu não estou gostando da forma que ela está fazendo, todos nós fazemos isso. Pode deixar, Cleito, deixa que dessa forma eu faço melhor. Às vezes nós fazemos isso. Você já fez isso com alguém, pediu alguém para fazer alguma coisa para você, pode ajudar numa tarefa, e a pessoa não fez conforme tu queria, e tu então diz, deixa que eu faço tudo sozinho. Agora o nosso Deus não, o nosso Deus ele nos ensina a trabalhar em equipe, o nosso Deus nos ensina a depender um dos outros, porque até no plano da salvação, agora que Jesus está morto na cruz, precisa de alguém para tirar o corpo de Jesus da cruz e colocar na sepultura. Precisa de alguém. E agora, quem vai fazer esse trabalho? Jesus precisa de ser sepultado para ressuscitar o terceiro dia. E quando Pilatos se admira de Jesus já ter morrido, porque as pessoas que eram crucificadas naquela época não morriam de imediato, passava até dias agonizando, ia morrendo aos poucos, mas como Jesus entregou o seu espírito ao Pai, como eu já disse aqui, Pilatos ficou boca aberto quando perguntou ao centurião se ele já tinha morrido, e ele realmente já tinha sido conferido pelo centurião romano, que ele já tinha falecido. Isso foi surpreso para Pilatos, porque um senador da república, por nome de José de Arimateia, que até então era discípulo de Jesus, mas era discípulo em oculto, chega para Pilatos pedindo a liberação do corpo de Jesus para poder sepultar. Querida igreja, nós precisamos, melhor, Deus quer nos usar, quer levantar homens e mulheres temente a Ele, que creia no nome dEle, servo dEle, discípulo deles, para ser usado por Ele em todas as escamas da sociedade, em todas as escalas da sociedade. Por muito tempo nós ficamos, e precisamos até de fazer mais vezes. Pastor Márcio Coelho citou aqui as manhãs missionárias, e chamavam na frente, e muitos jovens vinham, os irmãos vinham, querendo ser obreiros, missionários, trabalhar na obra do Senhor, ser pregador, ser cantor. Mas espera aqui, ia faltar porteiro, ia faltar zelador para a igreja. Os irmãos estão entendendo? Ia faltar políticos comprometidos com a palavra de Deus, que temem a Deus para fazer a diferença lá no meio do mundo político. Advogados sérios para fazer a diferença lá na OAB, pessoas que temem a Deus para fazer a diferença na promotoria pública. Sabe o que eu estou dizendo? Que em todas as escalas da sociedade, Deus precisa de homens e mulheres temente a Ele para usar. Aqui Deus está usando um senador da república. Vocês acham que qualquer um teria acesso assim, em véspera de feriado, ao governador? A Pilatos? Tinha que ser um político, tinha que ser um senador que tivesse acesso. E Deus então levanta José de Arimateia, e ele então fala, opa, deixa eu ir lá resolver sobre o túmulo de Jesus. Então a primeira lição que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que na hora que todos vão, cadê os quase 20 mil homens, entre homens, mulheres e crianças, que participaram daquela bonita refeição, quando Jesus multiplicou pão e peixe, como já foi falado aqui nesta noite? Todos eles desapareceram. Cadê aqueles que receberam o milagre de Jesus? Nenhum deles estavam lá. Cadê aqueles, meus queridos irmãos, que foram socorridos por Jesus? Ninguém se manifestou. Os 12 apóstolos, um traiu Jesus, o outro negou, outros 9 desapareceram. Ficou só João. Joãozinho ficou lá ao pé da cruz, e depois que Jesus morreu, ele não pôde fazer nada, ele teve que ir embora também. Deixa eu dizer para você, meus irmãos, porque nos momentos dos calvários da nossa vida, a verdade
verdade é, os amigos somem, aqueles que você poderia contar desaparece. Nos calvários da vida não temos quase ninguém, e com Jesus não foi diferente. E agora quem socorreria Jesus? Quem tiraria ele da cruz porque ele tinha que ser sepultado? Era o Calvário de Jesus. Mas escute, meu irmão, a palavra de Deus para você nesta noite: não preocupe com as intempéries da vida, não se preocupe com os calvários que você tem que enfrentar, porque nosso Deus sempre levanta José de Arimateia, Deus sempre levanta Nicodemos, aleluia. E tem mais, meu irmão, queira ser um José de Arimateia, queira ser um Nicodemos, queira ser alguém que possa contribuir com o reino de Deus, quando todos desaparecem, quando todos somem. Chega José de Arimateia e Nicodemos, e no início eu disse aqui, o texto está claro, eles eram discípulos em ocultos, mas foram só ter esse dia, porque eles eram ocultos sim, porém verdadeiros. Primeira coisa que nós temos que aprender com José de Arimateia e Nicodemos, que eles eram discípulos ocultos sim, mas porém verdadeiros, porque nós vivemos, meus irmãos, em um mundo cheio de tagarelas. Nós vivemos num mundo onde é fácil responder pelo WhatsApp, pelo Instagram, estamos juntos. Nós vivemos num mundo onde, para encurtar a conversa, você bate nas costas e diz: pode contar comigo no que precisar, mas na verdade tu quer ir embora e encerra a conversa dizendo: pode contar comigo. Nós vivemos num mundo onde, queridos, quando você está no ápice da tua vida, da tua fama, do ministério, todos querem estar junto com você. Deixa eu só te lembrar o que diz a Bíblia em Marcos 5 e Lucas 8, que quando Jesus está com uma multidão ao redor, e a mulher do fluxo de sangue sofria há 12 anos do fluxo de sangue, vem e toca na orla das vestes de Jesus. Jesus para e fala: opa, peraí, alguém me tocou. E Pedro fala: Jesus, está todo mundo aí te tocando, né? É mais ou menos assim, né? Vem cá, Cleito, vem cá, por favor. É mais ou menos assim, Jesus está no meio, aí está todo mundo tocando em Jesus, e Jesus parou e falou: tá, alguém me tocou, eu senti que saiu virtude. Pedro fala: Jesus, está todo mundo te tocando, olha a multidão aí. Aí eu pergunto: cadê a multidão do selfie? Cadê a multidão do lado a lado? Cadê a multidão que estava junto com Jesus, quando Jesus estava no ápice do seu ministério? No momento do Calvário, pode sentar, Cleito, no momento do Calvário, todos desapareceram, porque essa é a realidade da humanidade. É o mundo dos tagarela, é o mundo dos que fala que está junto, mas não está nada, é o mundo dos que fala que pode contar, mas não pode nada. E na hora agora que Jesus precisa de ser sepultado, não tem ninguém, mas parece dois discípulos que até então eram ocultos, mas naquele momento ele se revela, porque se nos calvários da vida os tagarela somem, porque não está junto coisa nenhuma, nos calvários da vida os verdadeiros se apresentam. Então tem gente que aceita Jesus, pastor Márcio, e quer ficar também esse 007, não quero falar ainda não quero falar com a família toda ainda não, a tia ficar sabendo, vai ficar chateada, na hora certa, no momento certo, vou ficar mais na minha. Mas se ela aceita de Jesus de verdade, chega um momento que não dá para esconder mais, chega um momento que ele tem que se revelar, porque no momento dos calvários da vida, os verdadeiros se revelam. Tem discípulos verdadeiros aqui nessa noite? Onde estão os verdadeiros? Onde estão os verdadeiros? Aleluia. Discípulos ocultos, mas verdadeiros. Diga assim comigo assim, ó: eu preciso ser. Diga forte: eu preciso ser um discípulo verdadeiro. Porque nos momentos dos calvários da vida, os verdadeiros aparecem, os verdadeiros se apresentam, os verdadeiros se revelam. E é nesse momento então, aleluia, que chega a vez de José de Arimateia e Nicodemos, depois que Jesus morre, aonde todos somem. Ei, meu irmão, talvez tu está no culto aqui, congregar conosco, e está pensando: nem sei o que eu faço aqui, pastor presidente não me coloca em cargo nenhum, acho que eu não tenho utilidade nenhuma, eu estou aqui neutro. Não, meu irmão, se você é verdadeiro, continua dando glória a Deus. No momento certo, vai aparecer a hora dos verdadeiros se revelar. Não existe membro de banco, não existe crente inútil, não existe membro que não consegue fazer nada. Não, fique na tua posição. Se tu és verdadeiro, a hora de você se apresentar vai chegar. Chegou a vez,
Porque José de Arimateia e Nicodemos até então era oculto, sim, mas eram verdadeiros. Segunda lição que nós aprendemos, nós devemos ser discípulos verdadeiros. E segundo, nós não podemos ser discípulos omissos, porque até então eles eram ocultos, sim, mas eram verdadeiros. Primeira lição, eles eram ocultos, sim, mas eles não foram omissos, não foram omissos. Escute, queridos, todos nós sabemos que, só lembrar você que existe pelo menos 3 formas diferentes que nós pecamos. Nós pecamos ativamente quando nós cometemos o delito. Nós pecamos na passividade, quando nós concordamos com o erro do outro, com o pecado alheio. E nós pecamos na omissão. Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Mas aqui, queridos, eles não foram omissos, eles com proatividade. Escute, tem aqueles que são proativos, mas existe, e nós precisamos de ser proativos, mas existe aqueles que são reativos, mas existe aqueles que são omissos. Qual que é a diferença do proativo para o reativo e para o omisso? É mais ou menos assim. O omisso, meu irmão, o omisso, a bomba pode estar estourando, pode estar matando todo mundo, e fala com ele assim: meu irmão, levante a mão, porque senão fulano morre. Ele fala assim: por mim que morre todo mundo, eu não levanto a mão, e eu não arredo o pé. Esse é o ser humano omisso. Não fala nem crente, o ser humano omisso. Mas tem um reativo. O reativo é aquele que vê aqui, ó, que o copo vai cair. Aí vai falar assim: esse copo vai cair. Eu estou vendo que esse copo vai cair aqui, tá? Aí ele não vem e não tira o copo não. Ele vem e fala assim: depois o copo cai. Aí ele vai reagir, ele vem, pega o pano, ele limpa, colhe os cacos. Esse é o reativo. É aquele que está vendo que a bomba vai explodir. E ele então está falando: estou vendo que essa bomba vai explodir. Depois que explode, ele vai lá ajudar a recolher o que restou. Esse é o reativo. Mas nós precisamos de ser proativo. Proativo é aquele que antecipa o problema. Ele está vendo que o copo vai cair. Antes que caia, ele pega e põe num lugar de segurança. Deixa eu pôr esse copo aqui, antes que caia, e molha aqui. É aquele que fala assim: a bomba vai explodir. Antes que ela explode, deixa eu lá desligar a bomba. Deixa eu lá cortar o fio de energia antes que a bomba estoure. Então, queridos, parece que eles chegaram atrasados. Não, eles não chegaram atrasados, eles chegaram no momento certo, porque os discípulos verdadeiros, eles esperam o seu momento. Aleluia, eles chegaram na hora certa. E olha só, depois das 3 da tarde que Jesus exclamou na cruz, ele tinha que agir com rapidez. Antes das 6 da tarde, Jesus tinha que estar na sepultura, porque ele tinha que ser sepultado ainda na sexta-feira, para que a palavra de Deus se cumprisse. E lá em Israel, todos nós sabemos, o dia começa às 18 horas. Então, quando eles veem que os discípulos sumiram, que todos que receberam o milagre de Jesus, nenhum estava lá, ele então fala: opa, peraí, agora é comigo, eu posso. José de Arimateia, eu estou conjecturando, ele fala: eu posso ajudar, ser útil agora no reino. Eu tenho condição de tirar Jesus da cruz. Imagina, não era fácil. E Nicodemos chega e fala: ô Nicodemos, tu pode me ajudar? Eu posso. Faz o seguinte, Nicodemos, vou lá pedir a liberação. Aí eu imagino que Nicodemos fala: deixa comigo que eu preparo os aromas, a mirra, o aloés, para poder preparar o corpo de Jesus. Deixa comigo que eu trago os panos, os linho fino, para enrolar o corpo de Jesus, para cuidar do corpo de Jesus. Escute, não apareceu anjo para mandar eles fazer isso. Nenhum dos apóstolos de Jesus pediu para eles fazer. Ninguém pediu para eles fazer, mas eles viram a necessidade. Eles viram a necessidade. Isso fala o quê? Eles não foram omissos. Meu irmão, tem coisa que tu podes fazer na obra de Deus que o pastor não sabe, que nós não sabemos, que é só você e Deus sabe que tu pode contribuir. E às vezes você fica assim: eu vou deixar, ninguém me falou nada. Eu posso até ajudar, mas o pastor não pediu. Ninguém me disse que é para fazer, sabe? Eu vou ficar na minha. Meu irmão, se tu está vendo que a obra de Deus precisa de ser feita em alguma área, e tu tem condições, não seja omisso, se posicione. Assume a sua posição de cooperador do reino de Deus. Seja o José de Arimateia. Saia da omissão hoje. Se posicione para que Deus possa te usar. Tem alguém que está entendendo? Tem alguém que recebe essa palavra nesta noite? Dá um glória a Deus aí.
Tem coisas que tu pode fazer, tem coisas que tu pode contribuir, que é só você que sabe da sua contribuição, mas tu ainda está sentado na cadeira da omissão. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para te avivar, para te tirar do acomodismo, para te tirar da zona de conforto, dizendo: reage, seja um discípulo como José de Arimateia, como Nicodemos. Se posicione, saia da cadeira da omissão e deixa Deus te usar e contribua para o reino de Deus. Quem recebe, dá glória a Deus aí nesta noite. Aleluia, aleluia. Vai anotando aí se possível. Primeiro, eles eram discípulos ocultos, sim, mas porém verdadeiros. Eles eram discípulos ocultos, mas não omissos. Terceiro lugar, eles eram discípulos e ocultos, sim, mas com a fé ativa. A fé deles não era morta. A fé deles não era... estou até complementando uma coisa com a outra. Uma fé reativa e nem omissa. Era uma fé ativa. Deus nos ajude, nos fortaleça a nossa fé, para que a nossa fé seja, pelo menos um pouco, como a de José de Arimateia e como Nicodemos. Sim, sabe por quê? Eu vou perguntar, tu responde aí e manifeste com sinceridade. Só você que tem certeza que Jesus está vivo, levante a sua mão e dá uma glória a Deus. Nós temos certeza que Jesus está vivo. Nós falamos com Ele, nós ouvimos Ele falar conosco, nós sentimos a presença dEle, nós cantamos porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, aleluia. Como é bom cantar, porque Ele vive. Cante, eu vou continuar pregando. Eu posso crer. Se Jesus está vivo, cante, porque Ele vive. Não precisa temer, temor na alamana calabassurenerrash, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida caminha, está nas mãos, está do meu vivo está. Nós pregamos, nós cantamos, nós temos certeza que Jesus está vivo, não só porque a Bíblia diz, não só porque está nos anais da história, mais do que isso, porque a Bíblia diz, e ela corrobora com aquilo que nós sentimos. Não é porque sentimos, é porque a palavra fala. Se a palavra falou que está vivo, isso é suficiente. E mais do que isso, Ele, através do teu Espírito Santo, Ele comunica conosco. Eu já falei aqui, morto ninguém fala em morto, ninguém gosta de mencionar em morto, mas nós mencionamos Jesus porque Ele está vivo. Talvez você está pensando que eu perdi aqui o fio da meada da mensagem, mas eu não perdi. Eu sei onde eu estou falando, o que eu estou dizendo, onde eu vou chegar, e eu estou mencionando isso, porque a nossa fé é fraca às vezes, e pequena, porque mesmo nós sabendo que Jesus está vivo, nós investimos pouco em Jesus. A fé de José de Arimateia e de Nicodemos era uma fé ativa, sabe por quê? Porque eles tiveram fé de investir no Jesus morto. Eu já disse, ninguém quer mexer com mortos, ninguém quer gastar com morto, não. Mas eles investiram no Jesus morto, e não investiram só financeiramente, não, eles investiram financeiramente sim, meu irmão. Eles gastaram a Bíblia vai nos dizer, e quando fizemos essa transformação aqui, é 45 quilos, dizendo é quase 100 libras de um composto de mirra e aloés, dá 45 quilos de composto de mirra e aloés, isso é caro. Eles investiram dinheiro, gastaram pano, linho fino para embalsamar o corpo de Jesus. José de Arimateia disse, deixa comigo que a sepultura eu tenho, Nicodemos. E investiram dinheiro, mais do que isso, investiram tempo. Véspera de feriado de Páscoa, sexta-feira à tarde. Quem quer fazer alguma coisa?
Mas lá está o senador da república, está José de Arimateia e Nicodemos, dizendo: vamos preparar o corpo de Jesus. E investiram tempo, a fé deles estava ativa. E sabe o que isso tem a ver conosco nesta noite? Você pediu para Deus falar com você, nesse início do último trimestre do ano 2022. Você quer receber uma palavra de Deus? Levante a sua mão e diga: e eu quero. Diga glória a Deus. Olha a palavra de Deus para a tua vida. Aprendemos com José de Arimateia e Nicodemos, que investiu no Jesus morto. E nós temos certeza que Jesus já está vivo, e às vezes não queremos investir nada, nem financeiramente. Olha só, mais do que isso, não queremos investir o nosso tempo. Tudo para Cristo, tudo para Jesus, tudo para a obra de Deus é depois, é se der tempo. Se eu não tiver que visitar ninguém, se eu acho que eu não vou ficar doente, aí eu vou para o culto. Não, acho que se não tiver nada para mim fazer, aí eu vou ver se dá para mim fazer. Não, meu irmão, ativa a tua fé nesta noite. Invista mais no reino, invista mais no evangelho. O nosso Jesus não está morto, o nosso Jesus está vivo. Aleluia. É uma multidão de crentes brasileiros que estão apenas só no índice pelo Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística, o famoso IBGE, mas que não sai do papel, porque o IBGE dá milhões e milhões e milhões de pessoas que dizem que é crente, mas na prática são milhões que estão na cadeira de gangorra do conforto, porque não quer investir no reino, não quer investir o seu tempo. Não quer investir o seu tempo. Mas nesta noite Jesus te trouxe aqui para dizer: saia dessa cadeira de descanso hoje. Levante dessa cadeira de descanso hoje. Invista, fortaleça a tua fé. Invista no projeto de Deus. Invista na igreja de Deus. Invista no evangelho de Jesus. Invista um pouco mais do teu tempo, porque o teu Jesus não está morto, o teu Jesus está vivo. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia, aleluia. Se tu sair deste domingo à noite, 2 de outubro, com esse propósito no teu coração: eu preciso investir mais na obra de Deus, eu preciso me dedicar mais no reino de Deus. Uma vez por semana está muito pouco eu estar no culto. Eu passar dias sem orar não posso, mas eu ficar um dia sem meditar na palavra de Deus não posso. Se você decidir aqui nesta noite a mergulhar no mar da oração, a se aprofundar na palavra de Deus, a evangelizar, a contribuir com o reino de Deus, eu estou feliz com a minha missão de pregar aqui nesta noite. Mais do que nunca, nesta última hora, Deus está precisando de discípulos comprometidos, de discípulos como José de Arimateia e como Nicodemos, que abraça a causa do reino, que abraça. Há uma graça de Deus aqui dizendo: a presença de Jesus está aqui. Ele está dizendo: eu estou vivo, eu estou vivo. Ele vive, ele vive. Eles eram discípulos ocultos, mas verdadeiros. Diga assim pela fé: eu preciso ser um discípulo verdadeiro. Diga assim: eu não posso ser um discípulo omisso. Diga assim: eu preciso ser um discípulo de fé ativa, que invista em Jesus, que invista no reino. Quarta lição que eu aprendo aqui, seria bom se tu conseguisse anotar. A quarta lição aqui: eles eram discípulos ocultos, mas amorosos. Pastor, não estou vendo nada assim demais. Sim, amoroso. Vou te explicar por quê. Me mostre num texto, em algum lugar, que Jesus fez um milagre para eles no seu ministério terreno aqui. A Bíblia menciona pelo menos 35 milagres que Jesus operou em 3 anos e meio aproximadamente de ministério. E o apóstolo João diz que ele realizou muito mais. João chega a falar uma linguagem hipérbole, que se todos os acontecimentos de Jesus fossem relatados, não haveria livros no mundo todo que caberia. Claro que está usando uma linguagem hipérbole, uma linguagem de exagero, para falar da grandiosidade do ministério de Jesus. Agora, me mostre
Presbítero Dinei, me mostra aí algum texto na Bíblia, porque Jesus ressuscitou, foi a filha de Jairo. Sim, Jesus curou, ressuscitou, foi Lázaro, irmão de Marta e de Maria. Curou o filho de oficial. Sim, o filho da viúva de Naim. Onde tem na Bíblia um milagre que José de Arimateia recebeu? O milagre que Nicodemos recebeu. Sabe o que é? Nós temos a mente brasileira de que o que eu vou ganhar com isso? Eu vou lucrar o que com isso? Tira isso da sua mente. Aqui não é para ganhar, aqui não é para lucrar, aqui é para perder a vida e amor do reino. Eles entenderam o projeto de salvação. Jesus não tinha feito nenhum milagre, eles não receberam nenhum grande milagre da parte de Jesus em particular, mas eles entenderam que Ele era o Filho de Deus, Ele era o Messias prometido. Meu irmão, vou te explicar melhor, fazendo uma ilustração paralela. Nós estamos cheios de pessoas crentes que se dizem crentes, e maravilha, glória a Deus por isso, mas que está crente por medo de ir para o inferno. Amém, meu irmão? Continua fiel, que tu não vai para o inferno. Jesus nos salva de lá e vai nos levar para o céu. Mas particularmente, nós estamos na hora de mudar de nível. Esquece céu, esquece inferno. E eu lembro da palavra do Billy Graham que dizia: mesmo que não haja céu e nem inferno, é um prazer servir a Jesus, porque nós servimos Ele por amor. Não há nada melhor nessa vida que servir a Ele. Está na hora de nós ser constrangidos pelo amor de Deus. Está na hora de nós sermos movidos pela graça e pelo amor dEle. Aleluia, aleluia. Quem está entendendo nesta noite? Quem está entendendo? Dá dó maior para nós aí. Eu tenho que cantar um pedaço de hino aqui. Só maior aí, aleluia. Muito além do nosso entendimento. É o amor dele. Alto mais que todo pensamento. Grandioso, sublime. O que é isso? Que grandiosidade é essa? É o amor de Deus sem par. Só o coro decide, eu continuo a pregar, cante. Grande amor, 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 ai meu Deus, de Deus. O que Ele faz? Enche a terra, enche os céus. Declare e cante, grande amor. Amor que abrange a todos. Atingiu você? Quem recebeu desse amor aí? Quem é movido pelo amor? Ei, levante a tua mão por 10 segundos, fecha os teus olhos, diga glória a Deus, diga aleluia. Seja movido por este amor, seja movido por este amor em prática, não só em atitude, não só em palavra, não só de boca para fora. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A igreja precisa ser movida pelo amor de Deus. Aleluia. Mais 2 minutos eu encerro, oh glória. Eu estou sentindo a presença, a graça de Deus aqui. A graça de Deus está aqui nesta noite. O amor de Deus está derramado sobre os nossos corações. Escute, eu vou citar mais 2 lições e termino. É seis aprendizados com esses discípulos. Eu disse aqui o primeiro, eles eram ocultos, mas eles eram verdadeiros. Nós precisamos de ser discípulos verdadeiros. Eles eram discípulos ocultos, mas não eram omissos. Nós não podemos ser discípulos omissos. Terceiro, eles eram discípulos ocultos, mas da fé ativa, porque investiram no Jesus morto, e às vezes nós não investimos no Jesus vivo. Em quarto, eles eram discípulos que eram movidos pelo amor, porque eles não tinham recebido nenhum milagre de Jesus na vida deles. Qual era a motivação que fazia isso? Nesse trabalho que eles tiveram, nesse investimento,
Era o amor de Deus. Quinta lição, eles eram cientes da sua missão. Meu irmão, cientes da sua missão. Eu confesso para os irmãos que nas minhas orações, de um tempo para cá, eu sempre tenho orado da seguinte forma: Senhor, eu não quero ficar aquém daquilo que tu tem para mim, mas eu não quero ir além daquilo que tu quer que eu faça, daquilo que tu tem também para mim. Porque a melhor coisa é viver nessa terra com um propósito pela qual Deus quer que você viva só. Se você terminar a sua missão aqui na terra, ser arrebatado no arrebatamento da igreja, ou a morte vir te levar, e tu ir para a eternidade com o Senhor. Mas se tu viveu aqui na terra, justamente para aquilo pela qual Deus te colocou nessa época, nesse tempo, meu irmão, ninguém tira o teu galardão lá no céu. Isso que importa. Isso que importa. E o que nós vemos aqui, até então, ele está fora de cena, pastor Zacarias, ele está fora de cena. Porque tem gente que diz que até cooperar, mas ele fala assim: não, eu quero até fazer, mas já tem fulano que está fazendo. Eu quero até cooperar, mas já tem alguém que está cooperando, não sobra nada para mim. Eu já disse aqui no início, deixa eu repetir. Vai dando glória a Deus aí, fica na posição que a hora de você cooperar vai chegar. Tu não está aqui à toa, Deus tem plano, Deus tem projeto com você. Mas às vezes nós somos impacientes, às vezes nós precipitamos. Eu disse aqui da proatividade, mas existe uma linha muito tênue entre a proatividade e a precipitação. Tem gente que não é proativo, tem gente que é precipitado. Espere que o teu momento vai chegar, a tua hora vai chegar. Sabe qual é o teu momento? Sabe qual é a tua hora? É na hora que tu enxergar assim: gente, precisa ser feito isso. Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Cadê Beltrano? Não tem ninguém para fazer? Então agora é a minha vez. Deus está me mostrando que tem que fazer isso, então deixa que eu faço. Jesus, você está entendendo? Vai chegar este momento que você vai ver que tem algo que precisa ser feito e não aparece ninguém para fazer. É Deus te falando: é a tua hora, é o teu momento, é para esse momento que eu te chamei. Nós não vemos Nicodemos e José de Arimateia em cena nem antes e nem depois. Você não vê eles nos Atos dos Apóstolos querendo uma vaguinha lá com os apóstolos. Sumiu da história. Porque Deus chamou eles, Deus levantou eles para este momento, para esta hora. Lembra lá de Esther, que Mardoqueu falou: Esther, quem sabe que foi para este tempo que Deus te colocou. Ai. Pastor Márcio, a tua ida lá no Congonhas, no norte de Santa Cruz de Alves, pode resumir em algo relevante. Mas Deus trabalha assim, com propósito. Com propósito. Aleluia. Nós precisamos de entender a grandiosidade do reino de Deus, os propósitos de Deus. É como assim, tem gente, como se Deus falasse assim, ó: vai até em Três Maria. Aí tem gente que não chega em Três Maria, que fala: não, vou só até Felixlândia, daqui para ali eu dou um passo mais. Incompleto. Outros já fazem assim: não, Deus mandou ir até Três Maria, mas eu vou chegar até Brasília. Errado. Se Deus te mandou até Três Maria, fique ciente da tua missão. Faça aquilo que Deus quer que você faça. É o teu tempo, é a tua hora, é o propósito de Deus, é o projeto de Deus, e acabou. E tu está contribuindo para o reino de Deus. Olha a tamanha contribuição de Nicodemos e José de Arimateia no reino de Deus. Cuidar do corpo de Jesus. Aquilo que Deus te chamou para fazer pode ser simples, pode ser irrelevante para alguns, mas se Deus te chamou para fazer, faça o melhor que tu podes fazer. Age da melhor forma que tu podes fazer. Ei, faça o que tu sabe fazer. Nós precisamos de aprender a fazer o que sabemos fazer. O que conseguimos fazer. Deus não vai te dar uma missão para tu fazer se tu não consegue fazer, se Ele não te preparou para fazer. Quando, imagino eu, posso conjecturar, quando Deus permitiu que José de Arimateia fosse o senador da república,
para ter acesso a Pilatos. No plano da eternidade, Deus já estava. Ele aqui vai ser o canal para a liberação do corpo de Jesus, para ele ser sepultado. Tem coisa que acontece na tua vida hoje, que tu não entende agora, mas tu vai entender lá na frente. Jesus já disse isso em João 3:13-7. O que eu faço agora vocês não entendem. Tem coisa que você está triste, que você não entendeu, que está atravessada na sua garganta. Você não está entendendo por que Deus não fez, por que Deus não agiu. Ei, porque Deus tem propósito. Seja ciente da tua missão. Fazemos o que sabemos fazer, o que conseguimos fazer, com fidelidade no fazer. Fazemos o que sabemos fazer, o que conseguimos fazer, com fidelidade no fazer, e pronto, e tranquilizamos. Fica de pé que eu falo a 6ª lição e termino. Eu vou repetir aqui, ó. Fazemos o que sabemos fazer, com a oportunidade que temos para fazer, com o que temos para fazer, da melhor forma para fazer. Eu imagino o carinho de José de Arimateia e Nicodemos, cuidando do corpo de Jesus, derramando as mirras, e pegando um pano, meu irmão, Jesus estava todo ensanguentado, e limpando o corpo de Jesus, e colocando na sepultura nova, e rolando uma pedra. Com certeza alguém ajudou a rolar a pedra. Depois que eles fez isso, antes das 6 da tarde, pronto, missão cumprida. Até aqui nós podemos fazer. Preste atenção, já estou dizendo a última lição. Até aqui podemos fazer. Pedir a liberação a Pilatos eu pude. Emprestar o túmulo eu pude fazer. Você, Nicodemos, tu pôde trazer as mirras, os 45 quilos, os linhos. Tu pôde fazer, nós preparamos. E agora? O que nós vamos fazer? E depois? Não, agora não é conosco mais, agora é com Deus. 6ª lição, nós precisamos de ser discípulos confiantes e esperançosos. Sabe por que eles prepararam o corpo de Jesus? Porque eles tinham certeza que era só 3 dias. Era só 3 dias, Jesus iria ressuscitar. Escute, eles não foram lá no 3º dia tentar puxar a pedra. Eles não foram lá tentar negociar com os soldados, falando, ó, 3º dia Jesus vai ressuscitar. Não, eles fizeram a missão deles e tranquilizaram, porque nós temos que ser discípulos, aprender a fazer aquilo que conseguimos fazer, aquilo que podemos fazer, aquilo que temos para fazer, e pronto. Porque aquilo que tu não puder fazer, aquilo que tu não conseguir fazer, aquilo que tu não puder fazer mais, fique tranquilo e confiante em Jesus, que Jesus fará o resto, que o nosso Deus fará o resto. Eles podem tirar o corpo de Jesus, sim. Eles podem se preparar, sim. Eles podem embrulhar o corpo de Jesus, sim. Colocar no túmulo, sim. E agora? Fazer o que mais? Mais nada, porque agora era com Deus. Porque no 3º dia, eu não sei se você está entendendo, no 3º dia, não precisou de ninguém empurrar a pedra, não precisou de ninguém dar uma forcinha para Jesus, porque ressuscitar Jesus era com Deus. Era com Deus. Escute aqui que eu estou encerrando, mas tu precisa de pegar esse final aqui. Esse final aqui é o glacê, como é que fala? É a cereja do bolo. Tu precisa de pegar o final aqui, ó. Irmão, seja discípulo verdadeiro. Não seja discípulo omisso. Seja discípulo de fé ativa. Sim, seja um discípulo de fé ativa. Seja um discípulo amoroso. Seja alguém ciente da sua missão. E em sexto, seja amoroso e confiante. Sabe por quê, presbítero Edson? Sabe por quê, evangelista Milton? Porque aquilo que tu não conseguir fazer, aquilo que tu não puder fazer, pastor Zacarias, tranquilize que o nosso Deus faz. Não queira fazer aquilo que é só Deus que pode fazer. Faça aquilo que tu podes fazer, aquilo que tu foi chamado para fazer, aquilo que tu consegue fazer, e descansa, deita e dorme, tranquiliza, que o resto Jesus faz, que o resto que Jesus. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor? Aleluia, tu está ciente, tu tem a consciência tranquila, que tu está fazendo aquilo que cabe a você. Deus está bradando nesta noite e está dizendo: pregue, meu filho, que quem salva sou eu. Ora, meu filho, que quem salva e quem perdoa sou eu, quem cura sou eu. Ora, Deus está dizendo que eu batizo com o Espírito Santo. Alabacarabaçu, ministra, que quem abençoa é Ele.
Por um minuto, adora o nome do Senhor. Crentes batizados com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas. Ai, meu Deus do céu. Você que não é batizado com o Espírito Santo, recebe aí agora batido com o Espírito Santo e fala em línguas estranhas pela primeira vez. E Deus está dizendo nesta noite: não perturbe a tua alma, não fique desesperado. Faça o que tu podes fazer. Faça o que tu podes fazer. Deixa o resto com Ele. Deixa o resto com Ele. Ele remove a pedra. Ele ressuscita morto. Ele faz soldado cair pelo chão. Ele manda anjo para tirar a pedra. Ele faz. Ai, por um minuto glorifica ao Senhor. Exalte o nome do Senhor. Abre a tua boca, dá glória a Deus. Recebe, seja cheio do Espírito Santo. Deus está bradando, Deus está dizendo: faça o que tu podes fazer, e o resto deixa com Deus. Vamos cantar, pega o microfone aí, Débora. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, meu irmão, tem crente muito preocupado com a eleição, nós nem sabemos o resultado ainda. E se aquilo que nós projetamos não acontecer? E aquilo que nós pensamos que seja o melhor para o Brasil não acontecer, né? Que vai ter o segundo turno agora. Se não acontecer, e se não cumprir, e se não vier, e se der tudo ao contrário? Tu fez o que tu podia fazer? Tranquilize, deixa o resto com Jesus. Não perca uma noite de sono. Pega o travesseiro, dorme e descansa. Não sofra com ansiedade. Não, se tu fez o que cabia a você, deixa o resto com Deus. E se os discípulos, e se os políticos que nós votamos dele nos decepcionar? E se acontecer tudo o contrário? Uma coisa é certa, Jesus não nos decepciona, o nosso Deus jamais. Então tranquiliza nele. Sabe por quê? Porque os reinos vêm e vão. Os reinos vêm e vão. Vêm e vão. Mas o dele permanece para sempre. O dele permanece para sempre. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Você vai sair daqui nesta noite animado, fortalecido. Tu vai sair daqui nesta noite com combustível novo, porque Deus está dizendo: faça o que tu podes fazer, e o resto deixa que Ele faz. Deixa que Ele faz. Deixa de que Ele faz. Deixa, minha irmã, que Jesus faz. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Oh, meu Deus. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu. Adore o nome do Senhor, adore. E nada recebe o conforto, o consolo de Deus. Eu confronto de Deus hoje. Ai, meu Deus. Muralhas vão estremecer. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso é. Na tempestade. Está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, mas teu trono acima está. Oh, meu Deus. Teu nome imutável é. Imutável é. Jesus, te adoramos como um trovão.
está. Ele vai lá, ele levará a caçada. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Declara, igreja. Teu nome imutável é. Quem pode dar um brado de glória a Deus? Aleluia!